fazendo mais um vídeo para desfazer o mal-entendido. Gente, o nome do canal é Osmanito e o nome da moça que levou uma pesquisa para o canal do Osmanito se chama Bruna. Então, a pesquisa que ela levou para o YouTube, no canal do Osmanito, foi de muita ajuda. Me ajudou a despertar, me ajudou a colocar os pés no chão, um pouquinho mais, né? Então, ela disse que as testemunhas de Jeová, elas usam a hipnose, sim, para maior controle de pessoas. E quanto mais pessoas elas controlam, mais o grupo TJiano vai crescendo. Então, assim, então são 26 subcategorias de manipulação e técnicas de manipulação. Então, as pessoas que eles querem controlar, então a primeira coisa que eles fazem é o afastamento do grupo familiar e de amigos. Então, eu fiquei totalmente isolada da minha família, fiquei isolada dos meus amigos, eu não saía de jeito nenhum. E toda pessoa que vinha aqui na minha casa me visitar, conversar comigo, eles queriam saber de tudo, aonde a pessoa ia, quem era a pessoa, onde morava, o que foi que conversaram. Então, eles queriam saber de tudo. Isolamento do trabalho e controle do tipo de atividades internas ou externas da pessoa. Então, quando eu saía, às vezes eu tinha que resolver alguma coisa na rua, já tinha gente me esperando no portão para saber aonde eu ia, com quem eu conversava, o que eu conversava. Então, eles queriam saber de tudo, eles queriam controlar tudo que eu conversava, com quem eu conversava, aonde eu ia, eles queriam controlar tudo usando as pessoas da cidade, né? Pedindo para as pessoas, pedindo informações, pedindo para as pessoas tirar foto, fazendo vídeo com as pessoas que eu conversava. Então, teve isso sim, controle de informações e manipulações de informações e mentiras espalhadas dentro da cidade, para as pessoas poderem dar mais credibilidade no que eles falavam do que o que eu falava. Então, para as pessoas prestarem mais atenção neles, eu tinha que me calar. Para as pessoas não darem credibilidade para o que eu estava passando, para o perrengue, eu tinha que ficar quieta, eu tinha que ficar no meu canto. Então, elas diziam muito que eu tinha que ficar calada e que elas iam falar por mim. Que eu tinha que ficar com a boca fechada o dia inteiro e elas eram que iam falar por mim. Então, e elas ainda pegaram minha voz e a minha imagem, espalhando áudios para a cidade todinha, espalhando áudios para grupos, e eu calada e elas fazendo atrocidades usando a minha voz e a minha imagem. Então, as pessoas passavam a dar mais credibilidade para elas, porque elas se passavam por vítimas e eu por vilã, porque elas usavam a minha voz falando de pessoas, falando de autoridades e políticos dentro da cidade de Ubajara, se passando por mim. Entendeu? Elas diziam que eu bati, que eu tinha batido. Tem uma moça aí que disse que eu tinha batido nela, que eu tinha dado um tiro nela, que eu tinha metido a mão na cara dela, só que era tudo mentira, foi manipulação. Controle do lazer e atividades para as pessoas vítimas da hipnose. Então, até o lazer das... Ele está assistindo desenho da TV Cultura. Ó, desenho. Então, é assim o dia inteiro. Agora, imagina. Então, eles queriam controlar os lugares para onde eu ia. As pessoas tinham que estar disponíveis na porta da minha casa para toda vez que eu saísse, pessoas irem atrás de mim, dos meus filhos, para saber o que era que eu estava fazendo, com quem eu conversava
tirando fotos e fazendo vídeos aonde eu estivesse, né? Se fosse dentro da cidade de Ibajara, fora da cidade de Ibajara, eles queriam saber de tudo. Só que muitas informações com quem eu conversava e o que eu conversava foram manipuladas, obviamente usando a minha voz. Eita. Quando dá 8, 9, 10 horas da noite, minha cabeça tá do tamanho de uma jaca, de tanto escutar os gritinhos do Daniel. Ele assistindo desenho, gente. Assistindo desenho da TV Cultura. Sim, controle de lazer e atividades. Então, tudo que a gente fosse fazer era tudo controlado. As pessoas tinham que estar disponíveis, os políticos tinham que disponibilizar pessoas sobre o comando dos TJs para eu poder sair de casa. Tinha que ter um monte de gente na porta da minha casa, monitorando a minha saída e a minha chegada, minha e dos meus filhos. E nisso, eles dizendo que estavam controlando a minha vida, mas na realidade eles estavam controlando a cidade toda. Tá entendendo? Me usando por causa desse emprego da Solange, eles dizendo que estavam me controlando, mas na realidade eles estavam controlando os políticos e os empresários, usando a minha vida. Tá entendendo? Usando a minha pessoa, a minha família, meus irmãos e meus amigos. Ai, porque a gente vai controlar a vida da Irani? Não, gente. Na realidade, eram os comerciantes e os políticos, a parte mais interessada em ser controlada, né? Para obter o controle dessas pessoas. Não é a vidinha da Irani, não. Né? Não é a vidinha dos ricos mesmo, né? Para benefício próprio. Então, aí tinha mais, controle sobre a vida da pessoa, de finanças, para benefício próprio. Então, sobre essas contas do meu pai bloqueadas, elas diziam que elas iam tirar de mim. Então, quanto mais elas usam a minha imagem e a minha voz falando mal das pessoas, mais as pessoas acham normal eu passar necessidade, mais elas têm a ajuda de advogados, elas têm a ajuda dos políticos e elas têm a ajuda dos empresários para elas tirarem, para essas pessoas ajudarem tirar as contas do meu pai do banco para passarem para elas. Elas dizem que o prefeito ajudou a desbloquear uma conta do meu pai para passar para eles. Dizendo elas, eu não sei, foram elas que disseram. Então, quanto mais elas usam a minha voz para falar mal, por exemplo, elas usam a minha voz falando mal do Renê, né, que é o prefeito da cidade. Então, quanto mais elas usam a minha voz para falar mal do Renê, da família do Renê, ou do filho do Renê, porque elas pegam bem na parte mais, sabe? Assim, na parte que mais... aonde o Renê é mais apegado, né? A família, o filho, o pai. Então, quanto mais elas usam a minha voz, falando mal do Renê, da família dele, mais ele ajuda elas no que elas querem. Desbloqueamento de conta das pessoas para passarem para eles. Então, isso aconteceu comigo também. Controle de comportamento para melhor manipulação da pessoa. Investigação e informações de grupos para pedir contribuições e benefícios. Então, quanto mais eles dizem que me controlam, quanto mais eles usam a minha imagem, a minha voz, falando mal das pessoas, mais eles são beneficiados por outros grupos de políticos, grupos de empresários e grupos de pessoas que têm influências dentro da cidade. Então, eles são beneficiados todos
todos eles são beneficiados por esses grupos de políticos, de empresários e de pessoas influentes, né? Usando a minha vida, usando a minha família, usando os meus amigos, usando meus irmãos, dizendo eles que controlando a minha vida é como se elas estivessem fazendo um benefício para a Solange, só que não, o benefício são para eles mesmos. Controle de atividade, controle do tempo. Incentivam as pessoas a ficarem prestando atenção no que eles falam. Né? Então, quando as pessoas não estão prestando atenção, quando não está acontecendo nada está acontecendo, eu não estou fazendo nada, então eles inventam uma situação para que as pessoas possam, principalmente os ricos, políticos, empresários e os influentes da cidade, possam ficar prestando atenção neles, porque eles gostam de ser bajulados, eles gostam de receber dinheiro, eles gostam de receber presentes. Então, quando não está acontecendo nada, eles inventam uma situação para eles serem beneficiados. Controle do comportamento, monitorando o comportamento através de colegas e dificultando a privacidade e controle na vida afetiva e sexual. E práticas sexuais com quem eles querem. Então, a gente não tem privacidade nenhuma, não tem privacidade de jeito nenhum em nada. Eles disseram que colocaram câmeras monitorando tudo que a gente faz dentro de casa. Eu não tenho acesso a essas imagens, mas eles dizem que fornecem as imagens da minha casa para a cidade toda, dizendo eles. E não é só a minha casa, existem mais casas com câmeras, mais pessoas sendo monitoradas, dizendo eles. Se eu não me engano, alguém comentou que eram 40 famílias. 40, não sei se isso é verdade, eu não sei, gente. Eu só sei que eles falaram. Agora, se é verdade ou não, eu não sei. As pessoas que têm que ficar atentas. Controle da saúde física, mental da pessoa. Enfraquecimento da saúde física e mental, mau uso do sono, má alimentação, abuso físico, exaustão e alteração no comportamento e na consciência, e no estado de consciência. Então, eu tive muito isso também, né? Eles controlam a minha saúde, então quando eu vou passar por um procedimento no hospital, lá eu sou judiada, lá eu sou humilhada, eles querem monitorar tudo. Se eu vou fazer uma cirurgia, essa cirurgia é filmada e passada para a cidade. Então, se eu tiver que passar por um procedimento no hospital, se for uma cirurgia íntima, eles vão lá, eles pedem para filmar e passar para a cidade inteira. Se eu preciso passar por uma pequena cirurgia, eles fazem a cabeça dos profissionais da saúde para eu ser judiada dentro do hospital. O que aconteceu comigo aqui na retirada de um cisto, que foi feito sem anestesia, por conta de manipulação dentro dos estabelecimentos e com os profissionais da saúde. Então, eles também são monitorados, sim. Dr. João Paulo, ele é vigiado 24 horas por dia, sim. Depois que ele concordou em fazer isso comigo, ele é vigiado, ele e a família inteira, os amigos, os próprios colegas de trabalho, dão as informações para eles. Então, ele é vigiado tanto no trabalho quanto no ambiente de lazer dele, né? De lazer, no ambiente familiar, no ambiente com os colegas, no trabalho, na cidade onde ele vive. Então, tudo é monitorado, tudo é vigiado, tudo é filmado e passado para as testemunhas de Jeová, porque eles querem ter o controle de tudo, até das amizades.
O tempo do vídeo está acabando. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre este assunto, vocês podem acessar no YouTube o canal do Osmanito e procurar lá a Bruna, no canal do Osmanito, que ela fala, ela trouxe muitas informações relevantes, muitas informações que me fizeram acordar. Então, se inscreva no meu canal, deixe seu like. Daqui a pouco eu volto para desfazer mais um mal entendido.